Bom dia, boa noite, pessoal. Unidade 5.1 hoje, após a aula 5, que completou esse módulo 1, de ver uma panorâmica geral do que é a divulgação científica, né, em suas diversas abordagens e modelos descritivos. Hoje começamos o módulo 2, que em vez de abrir a caixinha preta de o que são os públicos, né, como funcionam, como percebem, como mudam e formam suas opiniões, e começamos para as crianças. Então, o fundo de hoje é a tal da Princesa Jujuba, de Hora da Aventura, porque além de ser princesa, maga, bruxa, é uma figura bem interessante, e ela também, em vários capítulos, aparece como um cientista, né? Com uma interessantíssima mistura de estereótipos clássicos sobre o que um cientista é, né? Por exemplo, os tubos de testes fumegantes, mas também algumas características irônicas ou autoirônicas que renovam os estereótipos clássicos. Isso vamos ver que é uma característica bem interessante, né? De recombinar elementos, reinventar imaginário sobre o cientista, né, dos artistas, dos desenhistas contemporâneos, também na indústria cultural mainstream, digamos. Acho que a Princesa Jujuba, na versão original, chama a Princesa Bubblegum, ou seja, na verdade seria a Princesa Chiclete, mas enfim. Então, vamos compartilhar nossa tela e aqui nós temos, suponho, visível a todos a nossa aula de hoje, a unidade breve de hoje, tá? Então, a gente discutiu até agora basicamente isso, tá? Vocês lembram que a gente viu diferentes objetivos e funções da comunicação pública da ciência, diferentes modelos que explicam como ela funciona, né? Em particular o de déficit, a gente destrinchou bastante, mas vimos também que tem modelos que são transmissivos, sim, da informação científica, mas em que é visto como relevante a informação contextual que o divulgador fornece, contexto político, econômico, cultural, né, imaginário das pessoas. Então, o modelo contextual já coloca mais variável nessa descrição de como se dá o fluxo de informação, porque vê que mesmo o fluxo indo principalmente da ciência para o público, ao longo do caminho ele se enriquece de elementos que vêm, por exemplo, da cultura popular ou dos saberes locais. A gente viu o modelo de saberes leigos mais apressadamente, mas enfim, no qual, na verdade, para você analisar a relação entre a ciência e os públicos, tem que ver também o que os públicos trazem de conhecimento prévio que eles já têm. Então, são mais variáveis acrescentadas, né? E, por fim, a gente discutiu esses modelos mais articulados, né, com muitas variáveis, tipo o modelo core, o modelo democrático, aonde você analisa todos os fluxos de troca de conhecimento e informações que vêm dos vários atores sociais. Então, são modelos mais de redes, né, que vê mais a osmose, tá? Hoje começamos o módulo 2 e vamos ver como funcionam as opiniões da população sobre ciência e tecnologia. Isso é fundamental para um divulgador, embora a grande maioria dos divulgadores não conheça muito bem esses experimentos, esses dados, os resultados, nem a realidade brasileira. Então, a maior parte dos comunicadores da ciência partem de pressupostos é, meio naif, ou seja, eles acham que o público é tal coisa, acham que as pessoas não sabem a tal coisa, não entendem isso, mas normalmente não se fundamenta muito em dados. Então, nesse módulo a gente vai dar fundamentos para vocês, e esse módulo também inclui uma sessão, uma parte sobre o grande problema contemporâneo, que é da infodemias, né? Essas epidemias ou pandemias de questões fakes, né? De pós-verdade, de teoria da conspiração, de pseudociência. A gente vai estudar um pouquinho isso também, o que podemos fazer nesse contexto, porque também a solução não é a simples que muitos imaginam, de fornecer a informação correta e verdadeira, mas é bem mais divertido e complexo do que isso, tá? Mas hoje eu começaria por essa unidade que foca principalmente nas crianças, porque a gente já tinha visto no começo do curso, né? Já tínhamos tomado esse assunto, já vários de vocês já tinham lido os textos, então quem já leu pode pular para o final, né? Pode tentar só relembrar folheando, mas como que tivemos alunos que chegaram depois e como que eu de qualquer maneira prometi que o curso ia retomar todos os assuntos que se passaram meses, então essa unidade é dedicada a rediscutir a questão da percepção das crianças. E aí, quem de vocês tinha feito essa aula lembra que tem um teste clássico que tenta medir as representações, né,
mentais das crianças sobre como é um cientista, o que é um cientista, o que faz e também o que é a ciência. Esse teste clássico chama DAST, the Draw a Scientist Test, né? Teste de desenhar um cientista, e é um teste que na psicologia a gente chamaria de teste projetivo, né? Ou seja, em que você simula um contexto, um ambiente em que a criança, você pode extrair da criança o que ela projeta da figura do cientista, o que ela na mente dela imagina que um cientista é, tá? Foi desenvolvido em 83, mas a partir de já virou um dos testes mais famosos que qualquer professor de escola, quando quer ver essas coisas de que as crianças, os alunos, alunas deles vê, encontram na literatura e testa, né? Tem centenas de artigos, foi refeito esse experimento em quase todos os países, né? Então é muito famoso. E na época, né, ele detectou basicamente como resultado meio chocante que todas as crianças desenhavam apenas estereótipo de cientista, ou seja, que elas vinham imaginava um cientista de jaleco branco, homem com barba, com cabelo despenteado, né? Aquele estereótipo clássico, e que todas as crianças, meninas e meninos, desenhavam cientistas homens. Esse foi, digamos, o grande resultado desse David Chambers e tal. E, a partir daí foi refeito um monte de vezes esse experimento, e sempre com esse resultado meio que lamentoso de que os cientistas falam, nossa, nossas crianças já desde o comecinho já tem uma imagem errada, distorcida do cientista. Eu vou mostrar para vocês por que esse experimento não chega a estar errado, mas está muito limitado, e essas interpretações estão muito distorcidas. Então, vocês vão encontrar artigos na Nature, na Science, na capa do New York Times, porque cada vez que alguém decide refazer esse negócio, tem um atrativo mediático muito forte, né? Então, acaba ganhando as capas dos jornais, essa triste notícia de que as crianças, coitadas, têm uma visão limitada do cientista, tá? Tá errado, tá, gente? A interpretação desses dados tá, vou tentar mostrar para vocês, né, por que eu acho que tá errado, é mostrar meus dados, né, meus fundamentos empíricos para mostrar isso, tá? Como é feito esse Draw a Scientist Test? É um teste projetivo, aberto, no sentido que a pessoa entra numa sala de aula ou num outro lugar onde está um monte de crianças e pede para cada um desenhar um cientista. E aí a análise dos dados é feita com um formulário de xizinhos, né? Então, o teste é aberto, ou seja, a criança pode desenhar o que quiser, mas a análise é super fechada, ou seja, tem itens fixos e você só faz um X se apareceu aquele item no desenho da criança. Tá? É um X se tem barba, tem um X se é homem, tem um X para jaleco branco, tem um X para cabelos despenteados, tem um X para óculos, tem um X para ícone típicas da ideias, né? Tipo Eureka ou a lampadinha que se liga, tem um ícone, se eu me lembro bem, também para tubo de teste, coisas dessas, enfim, para dispositivos tecnológicos, né? Símbolos da pesquisa, digamos, e produto da ciência, e assim por diante, tá? Então, o que acontece? O resultado do teste feito dessa maneira, interpretado dessa maneira, é que, obviamente, né, aparece um monte de óculos, tubos de testes, cabelo despenteado, jaleco branco, tá? Então, ele achou até demonstrado que as crianças desenvolvem imagem estereotipada de cientista desde o comecinho, né, de sua escolarização. Porque todos esses indicadores eram muito fortes. Agora, né, deixa primeiro mencionar uma coisa. Se você faz um papelzinho, um questionário, né, um formulário, perdão, onde você bota um X a cada estereótipo e só tem X para estereótipo, você só vai medir estereótipos. Ou seja, independente se a porcentagem for muito alta ou não muito alta, você só vai botar X quando tem um estereótipo. Todas as vezes que tem outras coisas, você não detecta, não vê, não mensura, não quantifica. Então, por esse tipo de teste, não dá para saber se as crianças, além do estereótipo, estão dizendo outra coisa. Então, esse é um primeiro gigantesco, eu acho, viés metodológico dessa técnica, tá? E, obviamente, acho que depois dessa discussão gigante que fizemos do modelo de déficit, vocês já estão reparando que é claramente o modelo de déficit que inspira essa metodologia, ou seja, essa técnica experimental só permite identificar os defeitos, né, entre aspas, os estereótipos, as
explicidade da visão das crianças, ou seja, ele só vê o que as crianças não sabem, né, sobre o cientista. Então, é tipicamente baseado no modelo de déficit, né, porque só procura os déficits, né, só procura as falhas, as distorções, o estereótipo na visão das crianças, não é aditivo, é subtrativo. Então, é claramente inspirado nessa maneira de analisar a ciência, a sua relação com os públicos, tá? Então, desde que eu comecei a estudar essas histórias, eu me perguntei o que acontece se, em vez que a gente perguntar e procurar só o que as crianças não sabem, ou sabem de forma deformada, se a gente tentasse ver o que eles sabem e sentem em maior complexidade. E o que aconteceria se, em vez que a gente tirar uma fotografia estática, desenho um cientista, a gente tentasse ver a dinâmica, ou seja, o que as crianças imaginam que o cientista faz, por exemplo, quando encontra um problema que tem que resolver. Tá? O que ele faz para descobrir, para pesquisar, para inventar algo. Tá? Então, com colegas italianos, já faz muitos anos, eu desenvolvi uma técnica nova, né? Que é meio que uma crítica ao DAST, né? Que eu chamei de grupos focais narrativos ilustrados. Ou seja, para quem de vocês conhece RPG, né, Role Play Games, a gente inventa uma história. Nós somos os narradores iniciais dessa história, nós adultos, né? Damos o pontapé. As crianças não desenham cada um. Essa é minha gata, acho que vai aparecer no fundo. Estela pode ir, tchau. As crianças não desenham um cientista, mas desenham a história e inventa como a história se desenrola. A gente tem uma narração inicial, né? Dá um pontapé, coloca um problema, um ponto de clímax narrativo na história, né? Acontece um obstáculo que essas pessoas encontram, é um grupo de personagens que as crianças inventam, entre os quais tem cientista ou cientistas, né? E aí eles desenham como desenrola a história. Ao ser um grupo focal, ou seja, uma entrevista de grupo com narração das crianças, gravada depois da escrita, não só as crianças desenham algumas imagens de cientistas, mas desenham a história e também a gente pode perguntar durante o desenvolvimento dessa história o que está acontecendo. Então, quando a criança desenha um cientista de jaleco branco, como aqui nessa imagem, a gente pode perguntar, bom, por que o jaleco dele é branco? Por que ele tem uma maleta aqui, uma pasta? O que tem dentro? O que tem no bolso dele? Por que o cabelo dele é despenteado? Ou seja, a gente bota as crianças para elaborar mais, para imaginar mais e para dar uma imagem não fotográfica, não estática, mas dinâmica dessa imagem do cientista. Né? Por que ele tem um tubo de teste em mão e tal. Outro problema clássico do DAST, quando é repetido em vários países, é que se você pergunta para uma criança, draw a scientist, please, em inglês, scientist não tem gênero. Então, essa triste notícia que as crianças só imaginam cientista homem, na verdade, é uma interpretação muito furadinha, né, cientificamente. Porque a gente sabe que se você não especifica gênero nenhum e você é um adulto, a criança está sentada na frente de você, você está dando uma tarefa que ela interpreta como tarefa escolar, em que tem que dar a resposta correta, porque isso que a criança faz na frente de um adulto que está fazendo um experimento com ela, a criança vai desenhar homem, porque sabe que o adulto acha, tá, que a resposta correta é homem, ou seja, eles estão mais refletindo os nossos preconceitos de gênero do que ou mostrando o eventual deles, tá? Tanto é que quando a gente faz isso em países que tem gênero na palavra, né, por exemplo, os países de língua espanhola e portuguesa, as crianças, né, eu fiz esse experimento várias vezes, quase sempre em todos os grupos tem alguém que levanta a mão e pergunta, mas pode ser uma cientista? Então, ou a gente formula o setting inicial do experimento dizendo desenhe um cientista ou uma cientista, ou seja, a gente explícita. Então, nesse caso, aumenta, obviamente, a porcentagem de mulheres desenhadas, mas mesmo quando a gente não diz explicitamente, tem sempre crianças pedindo autorização para desenhar menina cientista, mulher cientista. Então, os países latinos parecem ter uma muito melhor percepção das crianças, né, de que cientista pode ser mulher, mas na verdade parte disso se deve também a esse efeito que os ingleses esquecem, né? Que scientist não tem gênero, que então a criança vai tentar imaginar o que o adulto quer que ela desenhe, tá? Então a gente faz o grupo focal, porque aí é muito mais fácil ver o que as crianças dizem, né? É muito mais fácil ver as representações. Então essa é a nossa técnica, né? Fazer um role-playing, fazer um jogo narrativo, porque isso também tira
a modalidade escolar na cabeça das crianças, elas veem que não é uma tarefa com resposta certa que eles estão chamados a fazer, mas é uma brincadeira, um jogo, então eles conseguem soltar bem mais na frente do adulto, esquecer, digamos. Depois, um pouco, que o adulto está lá gravando e começam, de fato, a inventar a história entre si, né? História bastante mágica, né? Surreais e tal. E a gente faz uma análise aprofundada semiótica das imagens que eles desenham e também do discurso que eles constroem, tá? Ou seja, a gente transcreve o texto e analisa as imagens, tá? Essa é a ideia de como a gente faz o experimento normalmente, para quem tiver curiosidade dos detalhes, depois vai ter um texto sobre isso para vocês lerem, tá? É um contexto mais lúdico, portanto, desativa em parte a ansiedade de ter que achar qual é a resposta certa na cabeça do adulto e soltar mais qual é a resposta para eles e elas, tá? E o storytelling permite que eles destrinchem mais a complexidade das imagens, tá? Então, aparece o quê nesses resultados? As crianças dizem que o cientista tende a associar o cientista a coisas do tipo é inteligente, estuda pra caramba, conhece pra caramba e, sobretudo, busca. A ideia de busca está presente pra caramba nas narrativas, nas imagens das crianças, tá? Quando eles desenham, tá, de fato aparecem várias conotações mágicas do fazer do cientista. Então, podem aparecer poções, varinhas mágicas, né, maquinários meio né, mirabolantes, e, portanto, tem também uma dimensão muito fortemente tecnológica, no que as crianças imaginam da ciência fazer. Ou seja, a ciência resolve o problema a partir de máquinas, né? Tem laser, tem coisas variadas assim, e o cientista usa para caramba instrumento tecnológico, levando de luva, a tubo de teste, a microscópio, etc. Tá? Então, a tecnologia é central na descrição das crianças, né? Tem várias tecnologias, então, os desenhos são muito bonitos nisso, muito detalhados, né? Mas, quando a gente pergunta, né? É muito legal, porque você vê que eles têm uma visão muito mais complexa do que aquele estereótipo, o cientista é meio mágico e tal, faz acontecer coisas. A gente vê que eles botam a luva e pergunta, para que ele está usando luva? E as crianças tendem a responder, bom, porque alguma substância pode cair na mão, pode ser perigoso, ele precisa e tal, ou seja, eles têm uma imagem do processo científico, né, do experimento, tá? Eles conhecem muito nomes, por exemplo, tá? Eles mencionam quando você dá a possibilidade deles mencionarem, né? Não bota só aquele formulário maluco de se tem óculos, se tem lentes, se tem barba, né? Mas na hora que você pergunta o que acontece nesse problema, porque como que eles resolvem isso, você vê que as crianças usam um monte de termos conceituais, abstratos, por exemplo, usam a palavra hipóteses, a palavra experimento, a palavra análise, a palavra teste, a palavra medida, mensuração, observação. Em particular, a observação é presentíssima na discussão das crianças. O cientista é um cara que observa para entender as coisas. Tá? Não pode não observar, isso já é diferente de um mago, de um bruxo, que faz as coisas acontecer, mas não precisa estudá-la antes, né, os fenômenos. Sim, está fortemente presente a imagem do homem branco ocidental de jaleco, tá? Mas, como eu falei, né, ao gravar as discussões, emergiu, por exemplo, em vários momentos, em vários grupos, que uma criança baixinha de voz perguntava para outra, eu nunca vi um cientista, como que eu vou desenhar ele? E o coleguinha falava, é fácil, bota um jaleco branco, que aí o cara vai entender, o cara é o adulto que está pedindo para desenhar o cientista. Ou seja, eles sabem que é o nosso estereótipo de jaleco branco, tá? E mesmo quando eles usam o estereótipo, por trás do estereótipo tem um raciocínio, tem um certo conhecimento do que a ciência é. Por exemplo, você pergunta por que tem óculos, seu cientista. E ele, se tivesse um seu estereótipo, né, ele falaria, porque sim, o cientista é assim, é de óculos. Não, o cara fala, por exemplo, várias crianças falaram, porque o cientista tem que observar muito. Uma menina falou, cientista é um cara que fica olhando uma flor anos e anos. Não é como a gente que passeia num prado, num gramado, vê uma flor, fala que bonita e vai embora. Não, o cientista para e fica olhando aquela flor por muito tempo. Então acaba tendo que usar óculos. Então, mesmo sendo ideias de criança, são ideias sofisticadas sobre o que tem por trás desse estereótipo, dessa roupagem do cientista, tá? Então, por exemplo, uma análise semiótica de muitos desenhos em que o cientista se parece com um alienígena revelaram que por trás dessa simbologia as crianças estavam dizendo algo profundo. Por exemplo, vários desenharam cientistas alienígenas que tinham muitos braços, tipo um polvo. Outros desenharam cientistas que podiam trocar um braço. Por exemplo, aqui nessa imagem embaixo, ele está trocando o braço para substituir com outro mecânico.
E quando você analisava essas discussões, você vê que o que as crianças estavam dizendo a gente desenha assim porque o cientista é como se ele, graças à ciência e à tecnologia que ele usa, é como se ele tivesse mais que 2 braços ou mais tipo de braço. Porque a capacidade dele intervir na realidade, né, modificar o real, é ampliada com respeito aos não cientistas. Ele pode fazer coisas acontecer com mais potência, com mais possibilidade, quase como se ele tivesse mais mão que o restante de nós. Tá? Então, isso também é bem interessante. Tá? E sobre a questão do cientista maluco, por exemplo, a gente pergunta sempre, né, por que o cientista está assim? E não é, a resposta de muitas crianças não é a resposta estereotipada. Ah, porque cientista é um pouco maluco, ele vive fora do mundo, não sei o quê. Várias crianças formularam hipóteses ligadas à ideia que eles têm do processo científico. Então, uma criança fala, olha, o cabelo dele está assim em pé, porque às vezes ele tem que fazer um experimento, às vezes o experimento dá errado. Isso também é diferente da magia, né? O experimento pode dar errado na ciência, e aí, por exemplo, pode explodir. E aí a onda de choque faz o cabelo ficar assim. Outras crianças mencionaram, o cabelo dele pode ficar em pé e branco, como no estereótipo icônico da foto do Einstein, porque o cientista tem que observar coisas que ninguém conhece ainda. E às vezes ele pode ver, pode descobrir coisas tão novas, tão assustadoras, que o cabelo dele fica em pé e branco. Então você vê que por trás do estereótipo tem alguma dimensão, alguma espessura que eu acho sensacional, tá? A gente na análise semiótica estuda também as dimensões e as cores usadas, né? Você vê que às vezes, por exemplo, a dimensão do aparato tecnológico é muito grande, né? As crianças estão dando ideia do destaque, da centralidade que tem aquilo, e assim por diante. E, sobretudo, né, todas as crianças que eu pesquisei na Itália e no Brasil desenharam muitíssimo cientista mulher, tá? As meninas, a maioria das meninas desenharam cientistas meninas, tá? Então, não é verdade que todas as crianças do mundo, como você lê na Nature, na Science, no New York Times, desenham seu cientista homem. Não é verdade, por favor, não reproduzam isso quando vocês vão ler de novo, porque vai sair a cada mês uma publicação famosa de algum cientista que fez esse experimentinho e vai lá chorar que as crianças do mundo não sabem o que a ciência é e são machistas. Não são, tá? Se você deixar elas desenhar o que elas querem, elas desenham crianças cientistas, adultos cientistas, mulheres cientistas, meninas cientistas, tá? Mas eles dizem sim, que nós somos machistas, nós adultos. Então, muita menina pediu autorização para nós adultos. Eu posso fazer uma cientista mulher? E quando você pergunta, me conta a história dessa cientista, muitas meninas sabem que não é óbvio uma mulher poder, né, ser cientista, de ser cientista. Então, várias meninas inventam uma história em que a mulher pode ser cientista, sim, e boa, mas meio que sob autorização de uma figura masculina. Então, várias meninas falaram, não, essa menina é cientista porque o pai dela, o tio dela é um cientista famoso, que ganhou o prêmio Nobel. Então, ensinou para ela. Algumas outras meninas inventaram outra história. Falaram, não, mas cientista é homem, é mulher, cientista é como se não tivesse sexo. Então, eu posso desenhar mulher porque não importa. Tá? Que também é uma visão, eu acho, interessantíssima. São crianças de 8 a 12 anos, né? Que a gente fez o experimento, então, não é nada banal que eles saiam com essas ideias, né? A ciência afinal, tá? Não importa se você é homem ou mulher, né? O que você faz não importa. Bem interessante essa maneira que eles têm de julgar, né? Um outro estereótipo importante da ciência, que é a sua neutralidade, né? E todo cientista é transformador, tá? Transforma a realidade. E é interessante que a maioria das meninas que desenham cientista menina imaginam essa transformação no sentido, por exemplo, de cura de animais, de resolução de problemas, enquanto que muitos meninos botam uma dimensão também, em vez bélica, né? Ou seja, ele inventa uma bomba, transforma os ratos em armas de guerra. Então, essa agência transformadora do fazer científico, né, tem uma ambivalência, tá? E é mais mostrada pelos meninos, a ambivalência, digamos, da ciência como produtoras também de coisas agressivas, tá? Mas em geral é uma transformação positiva, ou seja, a grandíssima maioria das crianças predomina uma visão totalmente positiva do cientista, tá? Ele pode também ser cientista louco do mal, mas em geral não é.
Em geral, ele faz coisas para o bem da humanidade, né? Conserta skates, cura as pessoas, assim por diante, tá? Esse neocórtex apanha ratos no esgoto e transforma em exércitos, por exemplo, tá? E aí, sobre essas conotações mágicas que aparecem muito nos desenhos de criança e que os outros intérpretes, né, os outros pesquisadores vão dizer, tá vendo, as crianças não entendem a diferença entre ciência e magia, que tristeza, que visão distorcida e tal. Nós perguntamos, explica para mim por que ele tem poção, por que ele tem varinha, por que ele tem um monstro ao lado, um alienígena ao lado. E as histórias que as crianças contam são super interessantes também sobre isso, tá? Mostram, sim, que eles acham que o imaginário social sobre ciência e cientista é de uma distância do resto da sociedade. O cientista está fora da sociedade, então tem que ser estranho, tem que ter alguma coisa estranha, tem que fazer alguma coisa estranha. Mas também, ao mesmo tempo, eles, na verdade, estão vestindo essa estranheza não de uma conotação só, para as crianças é mágico. Então, o carinha que vai fazer o experimento vai perceber só uma coisa, que vai dizer, nossa, todo mundo botou varinha mágica, então eles acham que é mágico. Na verdade, as crianças vão botar o símbolo mais perto que eles têm para te dar a ideia da distância social. Então, num período em que sai um novo filme de Harry Potter, vai botar a varinha nele. Em outro período que tem uma nova joguinho do Pokémon no celular, eles vão botar um Pokémon lá do cientista. Em outros momentos, vai botar a poção. Então, vai mudar a carne que ele bota nesse esqueleto simbólico, essa vestimenta, né, em função das referências mais imediatas que eles estão consumindo e que sabem que o adulto vai entender, tá? Mas aí a gente perguntou. Então, mas se ele tem poções, se ele tem varinha, se ele tem raios mágicos, será que ele é igual um bruxo? Né? Ele é algum tipo de mago? E aí a gente viu uma coisa interessantíssima, né? Aqui estamos encerrando já a nossa unidade, que é a seguinte: não todas as crianças, obviamente, mas várias crianças pararam para pensar nisso. Né? As crianças que tinham formulado mais descrições sobre hipótese, análise e tal, eles pararam para pensar e vários chegaram numa coisa desse tipo. Eles falaram algo do tipo: ele é tipo mágico, mas não é um mágico, não é a mesma coisa. Porque o bruxo, para fazer algo acontecer, é só ele fazer a poção do jeito certo, então dá automático. Ou é só ler no livro, né, de encantamentos, o encantamento serra, e aí automaticamente dá certo. Ou seja, ele saca uma coisa profundíssima antropológica, que a magia é aquela ação sobre a realidade que é automática, porque entra em contato com as energias potências do real. Essa é a ideia de magia em todas as culturas. É uma coisa de contato, de similitude, de analogia com o mundo natural, e que se você fizer, sacar aquele segredo, automaticamente dá certo. E as crianças dizem isso. E em vários deles acrescentaram, o cientista não. O cientista é quase como um mágico, porque faz coisas tão potentes, eventualmente, tão diferentes, tipo curar uma doença, né? Que tem efeitos parecidos com o da mágica. Mas ele não é um mágico porque para ele conseguir aquilo, não tem livro, não tem poção. Ele tem que estudar, observar, medir, fazer hipóteses, quem conhece a palavra, mas outros dizem tentar e errar muitas vezes. E só depois que erra muitas vezes, ele vai conseguir fazer o mesmo que o bruxo teria feito. Então, é uma visão bem interessante. As crianças que usaram a palavra análise, eu perguntei para elas o que significava análise, por que eles acham que um cientista analisa. E não todas, mas uma, duas crianças, por exemplo, falaram assim: análise é como quando você quer estudar um cachorro, não quer machucar ele, então, em vez de estudar o cachorro inteiro, você tira um pelo dele, sem machucar, e estuda o pelo. Então, essa ideia da análise como estudar a parte para descobrir algo sobre o todo, está presente em algumas crianças. E ninguém vai descobrir isso botando o xizinho sobre o jaleco branco. Outras crianças falaram assim, por exemplo, cientista não é igual a gente. Para ele saber quanta estrela tem no céu, ele não vai contar todas. Ele, por exemplo, vai fazer assim com a mão, contar quanta estrela tem nesse quadradinho e depois ver quantos quadradinhos cobre o céu. Olha o nível. Criança de 9 anos. Então, eles têm noções bastante sofisticadas para a idade deles do que é o processo científico. Eles falam em método, falam em hipóteses, etc, etc.
Então, não simplifiquemos nossos públicos. Esse é o wrap-up, né? A lição de hoje é: não simplifiquemos o nosso público. Vamos medir o que eles fazem, pensam e sabem, com técnicas adequadas, que permitam que nosso público eventualmente nos surpreenda. Não vamos medir só aquilo que já sabemos que vamos encontrar. Por exemplo, as falhas, a ignorância. Mas vamos tentar desenvolver técnicas, por exemplo, de avaliar o impacto da divulgação científica, que permitam realmente detectar se o público faz algo com aquilo, se sabe algo sobre aquilo, né? Se tem algo a ensinar para a gente, né? Enfim, temos que deixar uma margem de manobra em nossas metodologias para que os resultados nos surpreendam. Essa é uma lição básica, acho, na ciência em geral, né? Mas na divulgação científica muitos esquecerão disso, tá? Então, encerramos aqui por hoje, né? O que tem para fazer com essa unidade, né? Para ler, eu deixei 2 textinhos, o texto original do Chambers, de 83, para quem lê inglês, onde ele define essa metodologia, para vocês lerem, né? Que talvez minha crítica foi dura demais, né? Mas para vocês estudarem. E meu texto, né? Um dos meus textos com o meu grupo da época, né, antiguinho, onde eu mostro essa outra metodologia, para vocês poderem comparar, tá? Esse é o texto para estudar. Curti, deixei um desenho animado, porque hoje o tema começou a ser isso. Queria ouvir a opinião de vocês sobre esse desenho específico e quero que vocês sugiram mangá, anime, coisas interessantes onde a ciência aparece, né? Com certeza vai aparecer com coisas, né, que eu não conheço ainda. E como coisa para postar, vários de vocês já juntaram as famosas 3 imagens de cientista que eu falei para vocês procurarem, por exemplo, em motores de buscas, né, na internet. Agora postem, vai estar aberta uma página no nosso wiki, com imagem de cientista, mostrei já para você na outra aula. Postem suas imagens, botem seu nome e comentem brevemente, né? Tentem dizer que conotações, que imaginários, que metáforas se escondem eventualmente por trás dessas imagens, que simbologia, tá? Por hoje é isso. Quem está interessado em aprofundar isso, ou por causa do trabalho final de grupo, ou porque está interessado em temas desse tipo específico, né? Por exemplo, para o TCC, tem aqui alguns textos complementares, algum muito clássico. A grande Margaret Mead, grande antropóloga, foi uma das primeiras que estudou os desenhos de crianças sobre cientistas, um artigo na Science, só que ela com o método etnográfico, não com esse questionáriozinho quantitativo. E tem algumas dessas inúmeras vezes em que o teste foi melhorado, né? Foi modificado, aquela checklist que eu falei, está um pouquinho melhor hoje, tá? Mas também tem alguns artigos sobre gênero, né? Imagem e gênero dos cientistas na mídia, no cinema, nas animações. Então, quem está interessado em conhecer um pouquinho mais, tem aqui os textos complementares, tá? Se cuidem, fiquem em casa e nós vemos em breve para outra unidade. Um abraço.